aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, vídeo hoje, digo aqui mais uma vez em 4 temas. Quero começar falando de Bolsonaro, bolsonarismo, eleição, o momento que o Brasil vive, que o mundo tá vivendo. Quero falar da esquerda, alguns probleminhas que o Dilma tem. Quero falar sobre vaias, mostrar um comparativo que eu acho que é interessante. E também quero comentar sobre a minha participação ontem lá no podcast do Monark. Depois, vamos falar sobre legislativo, mais especificamente sobre a Câmara, que tem tudo a ver com a troca ministerial que vai acontecer. Acho muito difícil que a Daniela do Vaguinho não caia, né? A ministra do Turismo, mas isso não é uma notícia tão boa pro Lula e não significa que ele vai conseguir ter uma base. A turma do União Brasil tá exigindo mais coisas, não só a União Brasil como outros parlamentares. E a Globo tá comentando também sobre um desgaste que o Lula pode ter caso essa ministra caia. Você não entendeu o porquê. Também quero comentar sobre a entrevista do Arthur Lira para Globo News. Andou falando algumas coisinhas que eu acho que vale a pena prestar atenção, não só sobre governo e base, mas sobre a possível mudança do sistema de governo do país. E ainda quero falar sobre CPI nesse tópico. Depois, vamos falar sobre a visita da Úrsula aqui no Brasil, se encontrou com o Dilma, o que foi que ela falou, não é coisa boa. O Lula também vai se encontrar com o Macron, vamos falar sobre isso. E, finalmente, no dia de ontem, na verdade foi agora de manhã, foi publicado no Estadão um texto de uma tributarista, onde finalmente alguém aponta os problemas da reforma tributária, que eu estou batendo na tecla, e ninguém está comentando. Aquelas coisas ligadas ao imposto do pecado, regulação do mercado de carbono, entre outras coisas. E esse tópico esse assunto conecta com o próximo tema, que é a economia. Vai voltar para os holofotes nos próximos dias. Vamos ter aquela reunião do Banco Central, aquela reunião marota, quem sabe vai baixar a Selic. O Dilma já vai começar a criticar o Roberto Campos Neto desde agora. E no dia de ontem quem viralizou foi a Luísa Trajano, num episódio que foi literalmente um show de horrores, onde a grande empresária demonstra um certo desespero. Vocês vão entender por quê. Espero que dê tempo de comentar sobre tudo. E vamos começar. Vou falar com vocês aqui sobre o podcast. Como eu tinha dito anteriormente, eu estava vendo como oportunidade para falar para fora da nossa bolha. Tem muita gente que acompanha o Monark que não é de esquerda. Acho que a maior parte do público do Monark não é de esquerda mesmo. Tem uma galera que é mais libertária. Só que tem um pessoal que dialoga bem com a bolha da esquerda. O pessoal ali mais trabalhista, nacionalista. Não é que seria o pessoal patriota. Entenda isso em termos de ideologia. E aí, como eu sabia disso, eu falei, rapaz, e como eu também sei o seguinte, vocês veem aqui o meu vídeo, eu sempre tento embasar todas as minhas informações em matérias da imprensa. A imprensa acaba sendo minha base, né, para produção de conteúdo. Eu falei, eu sei o canal do Monark, ele é utilizado como base também de material para a turma da esquerda. Eles acabam fazendo react, né, em cima dos vídeos do Monark, onde eles assistem, comentam por cima, sempre tentando refutar alguém que vai lá, etc, tudo mais. E eu falei, rapaz, então vou aproveitar a oportunidade para levar algumas pontuações sobre o Lula, sobre algumas pessoas da esquerda. Inclusive, falei algumas coisas para o próprio Monark, né, de algumas pessoas que ele admira. Não sei como é que vai ser a repercussão, mas acho que eu consegui falar. Tentei tomar o máximo cuidado possível nas minhas palavras, para tentar assim, me expressar de forma que as pessoas entendam, que acho que esse é um grande ponto. Os conceitos, o vocabulário que a direita usa nem sempre é igual o que as outras bolhas utilizam. Então, sempre tentei andar por esse meio para a informação conseguir chegar lá sem ser de forma distorcida, sem ser telefone sem fio. Eu também sabia que o Monark, ele tem uma opinião formada sobre Bolsonaro. Ele não ia ficar mudando, eu não ia ficar insistindo na tecla, eu não queria que se tornasse um embate. Tinha muita coisa para falar. Vou até mostrar para vocês tudo que teria se tivesse tempo. Se bem que durou muito. Minha garganta hoje aqui tá até cansada. E esse vídeo não é a primeira vez que eu tô gravando, porque no meio do caminho meu computador desligou. Espero que dessa vez não desligue de novo. Vem dando os problemas nos últimos dias, que só Jesus na causa. Mas enfim, foi 3 horas e 25. Deu para abordar muita coisa, uma parte do conteúdo vocês já viram. Tá ali 2 temas, eu não sei como é que tá esses recortes, tudo. Mas eu acho que aquele ali é o Monark e Kim finalmente cara a cara. E como nenhum jornalista noticiou isso, eu acho que ambos os tópicos falam sobre aquela questão da CPI de 1957, sobre a Shell, o Aesso, que envolve a imprensa brasileira. Consegui comentar também sobre a Ferrogrão nesse âmbito, sobre pessoas que interferem na política, não é pessoas não, né? Nomes, famílias, que não estão aí de hoje, já tem um tempo. Então acho que consegui fazer o Monark pensar um pouquinho sobre isso. E aquela cutucadinha básica, né?
a esquerda, que se diz nacionalista, preocupada com o Brasil. Eu acho que não, só estão querendo passar pano pro Lula. Pude falar bastante sobre reforma tributária. Não sei o que é que tá tudo aí nesse recorte, que eu não parei para me assistir, né? De novo. Mas, pelo amor de Deus, tá ali a foto da tábua, eu falo da questão do cashback rosa, falo sobre justiça tributária, falei bastante sobre regulamentação do mercado de carbono, mostrei várias coisas da Marina, mostrei foto do Haddad com o filho dos Soros, enfim, tirei vantagem, né? Já que tava aqui via live, e eu achei até que durou bem, porque se tivesse, assim, quando é pessoalmente, você interage melhor, mas de longe não tem aquela coisa. Tinha hora que eu ver que o Monark me tava prestando atenção, falei, agora como é que eu vou fisgar a atenção dele de novo? O que é que eu pensava aqui, né, no cinturão do Batman, vou mostrar pra você o cinturão do Batman, mas acho que deu pra falar muita coisa. Aí ele falou uma coisa do Guedes, foi Bolsonaro do Brasil. Vou tentar fazer algumas pontuações, e teve um tópico que eu acho que, assim, eu consegui passar numa linguagem que as pessoas vão conseguir entender um pouco, que era a minha preocupação de mostrar que muitas vezes se cria um espantalho do que é direita. Não, que a direita defende isso, defende aquilo outro. Você fala, rapaz, não é bem assim. Vocês estão partindo de um pressuposto que a direita defende uma coisa, que tem uma ideologia travada, fechada, mas eu acho que não é. E vai naquela linha do que eu venho falando para vocês recentemente, ó, eu acho que vocês são conservadores nos valores e também são conservadores na economia. E eu fui passando isso daí, espero que eu tenha conseguido me fazer ser entendido. Aqui era um material que eu tinha separado, né? Fui juntando nos últimos dias pensando. O primeiro já tava ali a CPI dos Rockefeller, porque eu sabia que ia fisgar o Monark, né? Eu falei, eu tenho que ganhar o cara logo do início. Tem que estar ali, bota um assunto que ele se interesse, pra ele ficar ligado, né? Porque senão vai começar aquele negócio lá, vai começar a ficar cansado. Enfim, coloquei sobre isso. Tinha ferrogrão. Reforma tributária, deu pra falar bastante. Essa questão do Lula e do clima também, essa é uma cutucadinha boa no Monark, né? E os nacionalistas. Tem um amigo meu que ele tava no chat, e aí quando eu falei sobre isso, teve uma certa repercussão. Porque foram aquelas falas do Lula defendendo que não pode a ONU, né? Não pode, assim, nas reuniões do COP se decidir uma coisa, só que quando chega na discussão no Congresso Nacional, a coisa não avança. Então a gente tem que fortalecer a ONG, esses organismos, para a decisão vir de cima para baixo, sabe, por pessoas que a gente sequer votou. Realmente um poder de imperador, né? Mas isso, eu acho que esse tipo de medida não é de um nacionalista. É o monarca, ai Deus, é sério isso? Ó, só matérias da grande imprensa. Deu para falar umas besteirinhas outra de economia verde, consegui alertar sobre essa questão da FEBRABAN, de crédito, consegui falar sobre os títulos SG, tinha mais alguma coisa ali, que eu acho que não sei. Lula imperialista, falei umas besteirinhas, deu mostrar. O Lula Pro BRICS não mostrei nada, mas no Lula imperialista eu consegui mostrar aquelas notícias que estão saindo, algumas críticas da própria esquerda em relação ao Lula. E nesse tópico, eu consegui dar uma cutucada, eu quero ver como é que a turma vai se movimentar nos próximos dias. Eu falei, por exemplo, do Rui Costa Pimenta, que o Monark gosta, já fui lá 3 vezes. Falei, pô, aí chega assim, Monark, se o Rui Costa não tiver enganado, se ele tiver enganando de propósito. Eu comentei sobre aquela análise do Coríbico. O caso da Laura Richardson ia ser uma pancadinha boa encaixada na esquerda, mas não deu para comentar. O Folha com Soros deu para mostrar o que tá acontecendo. Tô falando com vocês que tem uma coisa que tava falando propaganda. Petróleo Amazônia não mostrei nada, mas a gente comentou bastante sobre o caso, assim como o marco temporal. Deu para falar sobre o caso do Marco Zeng, Rota da Seda. Não deu para comentar tudo, tinha umas coisinhas extras. E aquele judiciário eu já comento, né? Eu comentei o que tava ali dentro, aquela pastinha que tem 4 slides. Sobre o Rui Costa Pimenta, até o pessoal já cortou, botou lá no Twitter. Foi a Bia, falou, Monark tomando um Red Pill. Ai, eu gosto do Rui. Aí o Marco falou, Rui? O que tá acontecendo, Rui? Não, olha só o que o Lula tá fazendo. Você tá... Rui Costa. Então acho que eu consegui... Não vou falar que foi a semente da discórdia. Acho que eu plantei assim a semente da dúvida. Acho que da dúvida honesta. O que eu tava falando é com base, ó, olha o que tá acontecendo. Olha isso. Olha aquilo outro. Olha o caminho que o Brasil tá tomando. Eu acho que eu tentei fazer um chamado. Em nenhum momento eu fui lá pra defender pauta ideológica. Você tem que ser conservador. Não, fui na manhã. Eu falei, pô, a gente tem que olhar pro Brasil, pô. Temos que olhar pro Brasil. Pautas soberanas. Ele até ficou no embate. Porque não nacionalismo? Eu falei, Monark, eu acho que a gente tem que defender algumas coisas que são objetivas. Que quando você fala em soberania, qualquer pessoa entende, né? O pai lá, o cara, pô, eu quero ser soberano em minha casa. Eu quero mandar. Sabe, eu mando, você obedece. Quando você estiver vivendo do meu dinheiro, né? Uma criança com um filho, tem que obedecer. Então, a gente quase ele queria entrar na discussão, mas eu falei, não, pô, calma, estamos aqui no bom senso.
E aí o tema foi indo. E aí, no meio do processo, né? Não podia deixar de dar aquele tapinha assim de leve. O Monark, ele tem esse negócio da oligarquia, né? O bicho é meio conspirão. Aí eu falei, Monark, tu gosta disso daí, né? Figuras, Porque ele começou a falar que não tem de direita e esquerda, etc, tudo mais. E eu sei que ele é amigo do Kim Kataguiri. Não, olha só isso daqui, Monark, olha só, ó. Sabe o caso do Daniel Silveira? Sim. O pessoal que entrou com a ação. Tá vendo aqui quem são os advogados do pessoal, né? Ele, tô vendo. Aí comentei o cara lá, Bajata, e falou, ó, o Moro trabalhou pra um deles. Ele ficou assim, rapaz, mas o Moro é globalista. Aí no final, né, ele, sem esperar, tava assim, ó, de boca aberta, tomou um tapa. Eu falei, e patrocinou aqui a candidatura do Kataguiri, viu? Ele, não, pô, não quero falar do Quinho, que é meu amigo, isso aqui, mas pelo menos o valor é pouco. Eu ia até falar assim, o valor é pouco, então o Kataguiri, né, não precisa de muito pra agradar o Kataguiri. Mas eu não vou entrar no debate, não, porque já valeu a pena, né? Só pra deixar a turma do MBL lá nervosa. Quero ver o Chico Linguiça lá reclamando. Mas enfim, o que tava na minha cabeça era mais ou menos isso. Já tinha comentado com vocês, que eu achava que era uma oportunidade de falar pra fora da bolha. Espero que consiga mostrar pras pessoas que eles estão, na maior parte do tempo, enganados sobre o que eles falam sobre a direita, né? Eu digo assim, as pessoas que fazem parte do nosso grupo, seja os isentões, que acham que a direita é um bando de malucos, seja a própria turma da esquerda, que tem um mínimo de honestidade intelectual. Teve outra coisa que eu consegui mostrar, eu acho que eu consegui mostrar pro Monark com fatos. A diferença da esquerda pra direita, que fala, vocês passam pano pra tudo, etc, tudo mais. Eu falei, Monark, olha o que aconteceu no petróleo lá na Amazonas. Eu falei, se fosse da direita, eu garanto que teria criticado. E eu digo isso com base em exemplo factual. Falei do caso da Ana Zabó, falei como foi a saída do Bebiano, falei da saída do Santos Cruz. E, gente, isso é um fato. Foram 3 pessoas que saíram do governo porque foram prontamente criticadas. Eu não tô inventando. A história tá aí pra mostrar. Então, é o que tava na minha cabeça. Espero que eu possa cumprir com as expectativas de vocês. Quem não assistiu, quiser assistir, tá no canal dele. Já postaram até, alguém postou no YouTube, né? Saiu oficialmente lá no Rumble. E é isso, né? Espero cumprir com as expectativas. Uma coisa que eu quero comentar aqui com vocês é agradecer, mas eu não vou saber a quem direcionar o agradecimento. Sem brincadeira mesmo, sem demagogia. Ontem eu vi Bolsonaro postar isso daqui, né? 2 notícias. Bolsonaro planeja operação acolhida no Rio Grande do Sul, problemas na Argentina. Bolsonaro planeja, vai dar problema aí, viu? Vai dar problema. Isso em 2021. Bolsonaro falou que ia dar problema. Chamaram ele de louco. 2023. Argentinos emigram ao Brasil em número recorde em meio à crise, né, pós-pandemia. Olha só. Quem poderia imaginar que Bolsonaro estava certo? E o que eu queria comentar sobre isso é o seguinte. Essa notícia de baixo, essa matéria aí do argentino, esse print é meu. Mas aqui é o mesmo caso do que aconteceu daquele vídeo do Lula no Serginho Groisman que Bolsonaro compartilhou. Gente, não foi eu que montei essa montagem. Assim como também não foi eu que achei o vídeo do Serginho Groisman. Essa notícia aqui de baixo, o que eu acho sensacional é isso. Algum ser humano comum, vivendo seu dia, compartilhou isso daqui, apareceu na minha timeline, achei essa notícia interessante, trouxe em vídeo. Aí alguém, olha só, pegou a notícia do vídeo, tirou ali o logo da Folha de São Paulo, botou outro comparativo, não sei nem se foi Bolsonaro, eu acho que foi isso aqui, foi uma montagem de ser humano comum. Outra pessoa pegou, botou a notícia em cima pra mostrar que Bolsonaro previu, com 2 anos de antecedência, botou ali as datas em destaque. Isso aqui deve ter circulado, que seja, sei lá, no WhatsApp da vida. Bolsonaro deve ter recebido, deve ter postado. Então, assim, o que eu quero comentar com isso é, não desistam. Às vezes você acha o seguinte, mas eu falo com 10 pessoas, eu falo com 5 pessoas, eu não tenho tanto engajamento assim. Mas às vezes, uma das pessoas que você fala, um compartilhamento que ela dá, que outra pessoa dá, às vezes é aquela notícia que ninguém prestou atenção e daqui a pouco ela viraliza. Daqui a pouco ela chega num lugar que todo mundo viu. Você acha que às vezes, mas eu só falo para 100 pessoas. Às vezes, sabe, vai indo,
Achei que todo mundo... Tem uma teoria que fala que qualquer um de nós está a 6 apertos de mão de qualquer pessoa no planeta. Não sei se vocês já ouviram isso, que assim, não, você, assim, sei lá, você e Bolsonaro, você deve conhecer alguém que deve ter um primo de outro estado, que esse primo é amigo de fulano, que não sei o que. Assim, em 6 pessoas você consegue criar uma corrente que você chega em qualquer pessoa. Então isso aqui, pessoal, mais uma vez, é a força do ser humano comum. Como é que eu sei que esse print aqui é meu? Porque não existe manchete da Folha de São Paulo, que é as notícias da Folha de São Paulo, com tudo centralizado. Isso só sai no meu computador porque é um script que eu tenho, que eu uso para ficar mais bonitinho na hora de encaixar no Atlas. Mas eu só vi essa notícia porque alguém compartilhou no Twitter. Foi a mesma coisa do caso lá do Lula no Serginho Groisman, que depois eu compartilhei em vídeo. Aí o André Fernandes levou no plenário da Câmara pra mostrar, né? Falando do Lula, CPI. E aí depois o Bolsonaro postou. Não tô falando que o Bolsonaro postou porque viu meu vídeo. Não, não é por causa disso. Eu tô não falar. Vocês, enquanto pessoas comuns, não achem que vocês estão falando para as paredes. Não achem. Faz muita diferença. Aí outro tópico que eu queria mostrar pra vocês, que é uma coisa que eu venho abordando nos últimos dias. A gente vê, né, derrota pra tudo que é lado, diversas vezes. Acho que bem que dava pra esperar que seria assim. A turma da Globo News tá comentando sobre as eleições americanas. Não vou dar play no vídeo, posso mandar lá no Telegram pra vocês. Aí o César Tralli tá falando o seguinte, rapaz, saiu uma pesquisa da Reuters, 81% dos americanos, né? Diz que não estão nem aí pro que tá acontecendo, que não vai mudar de opinião, que o que tá acontecendo contra o Trump é uma perseguição política. Meu Deus do céu, isso é um absurdo. E ainda assim, que lá você tem a prévia, né? O Trump tá de disparada com relação ao DeSantis. E olha que ele ainda fala assim, o pior é que o DeSantis ainda é mais radical que Trump em diversos aspectos. Então, isso daqui eu acho que é um banho de água fria na imprensa, que segue naquela insistência maluca de não, agora Bolsonaro cai, não, agora Bolsonaro desaparece, agora Bolsonaro isso, agora Bolsonaro daquilo outro. A direita no Brasil hoje, ela tá aí. Ela tá aí. Se Bolsonaro não for candidato, a direita vai continuar existindo. Não tem mais essa possibilidade de retrocesso, etc. Tudo mais. Pode calar todo mundo. Mas mesmo que cale todo mundo, as pessoas ainda poderão falar com seus vizinhos, com seus colegas de trabalho. Assim, a coisa vai continuar avançando. E assim como eu falei no Monark, uma hora isso aqui vai ter que mudar. Não acho que a gente chegou no fim. Quando eu olho, ao longo do tempo, eu vejo melhora. Tá contente? Tá na velocidade que nós queríamos? Com certeza não. A gente queria ver o Brasil realmente numa direção bonita, bacana. Todo mundo ficou puto da vida com o que aconteceu no passado, né? Com o resultado final. Mas tá aí. Temos uma evolução. Ainda que não tenhamos nomes perfeitos, temos nomes. Falei lá pro Monark, falei, Monark, eu não lembro o nome de 10 deputados de direita eleitos em 2014, Monark. Não lembro de 10. Em 2018 eu lembro dos 40. Agora a gente teve, gente. Se você olhar assim, outros partidos, deputados mais direita, a gente tem 100. Sem brincadeira. Se é assim, ó, pra além do PL, vamos pegar um que tá em evidência. O Tenente Zuco. É do Republicanos. Tá com o presidente da CP do MST. Então, a direita ela tá crescendo no Brasil. Ela tem votos. Temos que sobreviver. E quem tá na máquina tem que se profissionalizar e começar a trazer umas vitórias, né? Porque tá meio ruim também. Traz umas vitórias que estamos com saudade. Aí veja só. Sem a multidão bolsonarista, comemoração do Dia da Marinha, tem público esvaziado. Quem poderia imaginar? Manifestação de rua sem os bolsonaristas não enche. Evento sem os bolsonaristas não enche. Quem é esse aqui? No final do dia são vocês. Se a gente chama de bolsonarista, chama de direita, chama de conservadores, fala que são as tias do zap do churrasco, seja o que for, são vocês. As pessoas não têm como esconder. Vocês existem, têm voz e representam uma grande fatia do eleitorado. Olha lá, ó, 7 de setembro, quando a esquadra passou diante das areias da praia para um público estimado de então mais de 100 mil pessoas, quase toda a extensão da orla do Hotel Forte Copacabana estava tomada pelos apoiadores do ex-presidente. Desta vez, poucos cariocas prestigiaram o evento. Aí o Dilma,
querendo copiar Bolsonaro, né? O mito cria, o invejoso copia, vai fazer uma live hoje. Eu acho que essa live vai ter repercussão, vai ter engajamento, que é a primeira. Agora eu quero ver se o Lula vai ficar fazendo isso, por exemplo, semanalmente. Se ele fizer toda semana e manter engajamento, bora ver. Eu quero ver se ele vai se. Eu acho que ele vai seguir um script do início até o fim, vai se ater. Não acho que ele que vai tocar, deve colocar um apresentador, porque o Lula com o microfone na mão é certeza de confusão, né? Ele sempre acaba por dar uma escorregadinha. Aí, no dia de ontem, tava ele culpando o Bolsonaro pelos problemas da educação brasileira. O PT ficou no poder em 2002 até 2016. Não tem nenhuma, nada. Eles nunca erraram. 2003 até 2016. Nunca erraram. Todos os problemas começaram com Bolsonaro. Lula atrás na alfabetização por negacionismo e suposto equilíbrio fiscal. Eu acho que se não fosse o governo Bolsonaro e a criação da Secretaria de Alfabetização e programas como o Conta Pra Mim, É Tempo de Aprender, ABC da Ciência e diversas coisas aí que a equipe do Nadalink desenvolveu, eu acho que a gente estaria numa situação muito pior. O governo Bolsonaro tentou dar alguma ferramenta para os pais educarem seus filhos durante esse período que foi pandemia do fecha tudo, que não precisa nem repetir, né, que Bolsonaro era contra. Falou, pô, gente, olha só, pessoas mais vulneráveis, fiquem em casa, mas não dá pra gente fechar tudo. Adiantou falar? Não adiantou. Era o errado. Agora é fácil colocar a culpa. Eles fizeram de propósito. Aí o Lula falou assim, ó, o que aconteceu no Brasil para decairmos tanto na educação? O que será? Será que era PT? Será que são os professores doutrinadores? Será que é a falta em uma ementa, né, que foque no aprendizado e deixe de lacração, deixe de preocupação com os oceanos, com o meio ambiente, que é o que está se discutindo muito hoje? São perguntas óbvias. Aí, duas matérias sobre o mesmo tema. A Globo vem se consolidando como o veículo mais extremista do país, sob pressão de pais bolsonaristas. Escola cancela palestra de Frei Beto. Aí você pensa que é pouca gente, né? Não, deve ser uns pais radicais, uns malucos ali, 2, 3. Folha de São Paulo. Colégio no Rio Grande do Sul cancela evento com Frei Beto após abaixo assinado de pais de alunos. Sabe como a manchete já é um pouco mais honesta? Não tem adjetivação, não. É só pais. Pais de alunos. Os pais dos alunos. Não é pais bolsonaristas, não, são pais de alunos. Não tem mais o extremismo da Globo. E teve um abaixo assinado com 2.700 assinaturas. A maioria de pais. Então, não foi um grupinho. E mais, a instituição de ensino é privada. Ou seja, eu acho que realmente a opinião da família deve contar bastante. Mas a turma da Globo tá quase no coração. Agora, o Bernardo Melo Franco escreveu aquela nota, ele fala que é um Frei Beto, né? Basicamente um petista. Só falta ser filiado ao partido. Né? Frei Beto é... Meu Deus do céu. Não vamos nem entrar aqui nessa discussão. Aí, gente, falei que queria fazer um pequeno comparativo, né? Falar de vaias. Tivemos aí a parada no domingo. A Folha comenta sobre ela. Que a parada tem pedidos por mais direitos e vaias a Bolsonaro. Antes da parada, no meio da semana aí, durante o feriado de Corpus Christi, nós tivemos a Marcha para Jesus. Nós também tivemos vaias, mas não para Bolsonaro. Ministro é vaiado ao citar Lula durante Marcha para Jesus. Não é engraçado isso? Olha onde Lula é vaiado. Olha onde Bolsonaro é vaiado. Quando Lula foi vaiado, a Folha de São Paulo soltou essa nota. Ódio tomou conta do coração dos crentes. Diz leitora sobre vaias a Lula. Será que a Folha de São Paulo vai soltar uma nota falando que ódio tomou o coração das minorias, dos públicos aí mais diversos, né? Diz leitora sobre vaias a Bolsonaro? Será? Eu tenho certeza que não vai. A gente tem a mais pura convicção. Mas até quando se fala em vaias,
você vê que a coisa é muito diferente quando a gente compara Lula e Bolsonaro. Um é representante da esquerda, outro é representante da direita. Ainda nesse âmbito final, né, eu acho que tem a ver com a questão do Corpus Christi. Olha essa matéria. Manchete, viu? Seria um erro de Lula trocar uma ministra evangélica por um bolsonarista? Que é um bolsonarista? Celso Sabino. Pelo amor de Deus, né? De bolsonarista não tem nada. Só que veja só, né? O Lula vai tirar uma evangélica. Lula, não faça isso, Lula. Com tanto ministro evangélica. Aí depois não reclama, né? Quando for vaiado. Mas tá ali, ó. O marido da Daniela, né? O Vaguinho, ele falou o seguinte, ó. Parece haver um conflito interno ali, né? No governo. O Padilha tem boa vontade, atende e promete as nomeações. Mas não é ele que é dono do Diário Oficial. Questionado se essa crítica era direcionada para o Rui Costa, responsável por assinar as principais nomeações, ele confirmou, é o Rui Costa. Há uma batalha interna muito grande e o governo não consegue se alinhar. E aí eu não sei, né? Eu acho que as pessoas vão pegar essa história aí da ministra evangélica, que Lula vai estar botando para correr. Eu acho que vão fazer isso porque o Merval Pereira, não façam isso, gente. Não é sacanagem com o Dilma. E o Merval Pereira fala, ó, tirar a Daniela do Vaguinho do governo vai ser difícil. O Dilma terá de muita dificuldade para substituir a Daniela. Até o PT do Rio, numa reação surpreendente, trabalha para que ela fique. Aí fala do Vaguinho, do que ele fez lá, Belfort Roxo, etc, tudo mais, pipipipipipi. Aí lá a página fala o seguinte, né? Deve ser importante para eles, mas tem que ser importante para o governo também. Lula está com dificuldade no mundo evangélico. O PT já teve apoio forte desse eleitorado com o Bispo Macedo, mas a chegada de Bolsonaro tomou conta e se Lula mexer com eles, vai diminuir mais ainda sua capacidade de atuação dentro desse eleitorado que é grande e forte. Eu quero que o Lula se dê mal. Cúpula do União Brasil ameaça levar 50 deputados para a oposição se a ministra for mantida. Botaram a faca no pescoço do Lula. Vai ter que ceder. Ou ele vai querer peitar 50 na oposição. O recado para membros do governo é que o partido vai levar 50 dos seus 59 para a oposição se o Celso Sabino não entrar no lugar da Daniela Vaguinho. Uma prévia desse número já consta no abaixo-assinado feito por deputados federais da União Brasil nesta segunda, que repudiaram os ataques do marido de Daniela, né? O Vaguinho a Celso Sabino. Tem horas que eu até me questiono, se trocar o Celso Sabino, será mesmo que a União Brasil vai subir no barco? Ou vai continuar pagando de louco, falando que o Lula ainda não entregou o suficiente? O Padilha, né? Ele admite a possibilidade de demissão. Vai mudar. Eu acho que é quase impossível ela ficar. Governo é igual rally. De vez em quando, você tem que trocar um motorista. Tá falando Daniela Carneiro. E aí as minhas dúvidas, se realmente a União Brasil vai embarcar, eu quero não deixar a torcida falar mais alto, né? Não vou ficar também torcendo contra o Dilma. Na verdade, eu torço contra ele. Ser honesto, né? Mas enfim, é por causa de algumas coisas. Você viu, ó, a Malu Gaspar hoje de manhã fala que a fatura do União Brasil para apoiar o governo Lula vai além do Ministério do Turismo. Muito além disso. Ela cita várias coisas, dentre elas que diversos ministros, ao assumirem as suas pastas, eles tiveram a oportunidade de também fazer as principais indicações para os principais cargos e autarquias. Já o Ministério do Turismo, você pega o exemplo, a Embratu, tá na mão do Freixo, que é do PT. Então assim, tem o ministério, mas não pode indicar os cargos importantes. Então não conta, né? Então não é só ter o ministério, tem que ter o ministério e poder indicar. E o PT, com sua sede voraz por cargos, tá gerando alguns empecilhos, né? Mas enfim, para conseguir o que a União quer, seria preciso desalojar o Freixo da Embratu e ainda conseguir que o governo Lula tenda outra reivindicação no Congresso, talvez a mais importante, garantir que os deputados tenham acesso ao espólio do orçamento secreto que ficaram sob o controle dos ministérios depois que o Supremo acabou com essa forma de destinação de emendas. Toma que emenda. Não adianta apenas o cargo. A turma quer emenda. A turma quer poder fazer direcionamento, batendo no peito, chegar lá pro seu curral eleitoral, sua base, falar aqui, ó,
trouxe a obra para a nossa cidade, lutei, batalhei, essa rua aqui é graças a mim. E consegui votos. É do jogo. E a turma tá mal acostumada. Além disso, ainda existem críticas sobre questões que são simples, mas mostram como o PT é difícil de lidar. E é o quê? O ministro vai na região e não avisa ninguém da base. Só vai os petistas. O ministro às vezes nem é petista. Não, mas só pode petista. Por quê? Porque não pode dividir os espólios. Aí o cara tá lá na reunião pra entregar uma obra, pra entregar uma coisa, etc. Tudo mais, e não chama ninguém. Aí tá ruim, né? E essa crítica não está sendo feita apenas aos ministros, como também aos líderes petistas. A situação não está boa e eu torço que piore, porque o Lula, sem conseguir governar, é um país que não vai ter que enfrentar uma agenda de extrema esquerda. Aí o Lira fala na Globo News, e a gente... não, essa informação aqui eu passei para vocês, ainda falei no vídeo assim, ó, é meio maluca a tese, mas é o que está sendo dito. Arthur Lira sobre a sugestão a Lula de Haddad ir para a Casa Civil. Eu fiz essa pergunta e o presidente de imediato disse que não. Eu soube disso porque eu sou mais inteligente, mas não mesmo. Eu comento para vocês. No meu tempo livre, e obviamente como isso aqui é o meu trabalho, eu tento ouvir o que a esquerda tem para falar. Tentar entender quem são as pessoas que têm informação na esquerda. De onde que está a informação? E eu acho que a gente vem seguindo no caminho interessante, né? Vi aquelas postagens que eu falei, ó, olha esse tweet aqui do PT, vai dar confusão. No dia seguinte, saiu na Folha de São Paulo, no outro dia, saiu do Globo, comentando sobre aquele tweet do PT no Senado, sobre aquela confusão dos assessores. Foi só informação, não foi eu que descobri com exclusividade. Eu só tô prestando atenção. É só ler, se informar. Não precisa ser gênio, não precisa, sabe, fazer a mega análise. Não, às vezes é o óbvio, é só pôr ali, o cara falou, esse cara tá acertando, esse cara demonstra ter fontes, então é uma pessoa que merece estar aqui no hall de leituras diária pra gente saber o que realmente tá acontecendo no país. E sim, o Lira realmente pediu a cabeça do Rui Costa, sugerindo aí, né, o Haddad no lugar. Ele ia falar que não pediu a cabeça, mas não tá sugerindo o Haddad, é porque ele tá falando, ó, esse cara tá ruim, hein? É bom trocar. É que ele não deu um ultimato, mas deu uma sinalização forte, né? Tá ruim. Além disso, na entrevista para a Globo News, eu não sei, mas eu vejo essa fala aqui do Lira como colocar um pouquinho de pimenta, né? Aumentar a temperatura do fogo no balaio de gato lá, né? Na panela de pressão que é o PT. Óbvio que tem uma disputa interna rolando, é óbvio, mais do que claro. E o Lira falou que a indefinição sobre candidatura de Lula à reeleição atrapalha o governo. Enquanto o Lula não disse vai ou não vai ser candidato, fica aquela briga, né? Todo mundo brigando entre si. Pra ver quem vai controlar a agenda, qual o caminho que vai, quem não vai. E aí fica um meio que sabotando o outro, brigas internas. E aí, se o clima já tá ruim, né? Aí já começa aquela desconfiança. Ei, até a Câmara tá vendo. E o Dilma, no meio tempo, né? Com outras complicações, tá aí. Quero ver qual que vai ser a repercussão disso. Que eu não acho que o clima tá bonitinho, tudo às mil maravilhas. Aí você vê, ainda no meio dessa confusão, olha como é o PT. O PT é realmente um partido diferenciado. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, petista, se autonomeia para conselho fiscal de até 20 mil reais por mês. Para ganhar 27 mil, é só participar de todas as reuniões. 27 mil reais. Eu me pergunto quantas reuniões são, viu? Acho que não são muitas, não. Marinho dispensou Gilberto Carvalho do Conselho Fiscal do Sesc e se autonomeou membro substituto no lugar dele até ulterior deliberação. Petista sensacional. Presidente do Sebrae nomeia petistas para postos de chefia. Décio Lima colocou aliados partidários e ideológicos em áreas como comunicação e políticas públicas. O Sebrae tem tipo uns 5 bilhões de orçamento. Não é pouco dinheiro, mas são 5 bilhões. Meu Deus do céu. O Sebrae não informou os salários recebidos pelos dirigentes.
A entidade é conhecida pela remuneração poupuda de seus cargos de chefia, que no caso de diretores ultrapassa 50 mil reais. Dá pra você? Dá pra fazer a feira, né, no mês? Dá pra pagar a feira. Comprar uma picanha. E aí, o Lira falou, eu vou dar play aqui, só 30 segundos, que ele já fala no início. E esse tema aqui, eu acho que ele vai circular, viu? Tenho essa impressão. É esse daqui. Eu defendo o semipresidencialismo, nunca escondi. Eu tentei, ao final do mandato passado, votamos a PEC ainda na CCJ, não instalamos a comissão especial para não instabilizar mais a relação de governo que é contra agora, de governo que era contra para o futuro. Eu defendo essa tese. A nossa Constituição ela é parlamentarista num sistema de muitos partidos, o que não ratifica, o que não dá para a gente votar em partidos por ideologia no Brasil, que dificulta essa tese do parlamentarismo. Mas a Constituição é parlamentarista. Não vou nem continuar. Pensem no seguinte. Se o Lira tá falando que ele é a favor do semipresidencialismo, o semipresidencialismo é um regime onde o legislativo tem muito poder, pelo menos mais poder do que tem hoje. Tenho para mim que Lira e sua turma, independente dos acenos do Dilma, vão tentar continuar a empoderar, vou usar um termo da esquerda, empoderar o poder legislativo para, quem sabe, criar uma situação, né, de insustentabilidade. Então, falar, o jeito aí é colocar o semipresidencialismo, tem o que fazer, vamos pelo bem do Brasil, etc, tudo mais. Enfim, acho que a situação aí com o Dilma vai continuar tendo problema. Tanto que a turma fala o seguinte, ó, cessar fogo, não tem um acordo de paz. Aí diz que os aliados do Lira avaliam que os acenos do governo, ao deputado e ao centrão, arrefecem por hora a tensão entre Planalto e Câmara, por hora. Acreditam que o clima pode voltar a pesar caso os acordos não sejam cumpridos ou eventuais mudanças em ministérios sejam insuficientes para as demandas de potenciais aliados. E eu não acho que a turma está satisfeita só com a Daniela Vaguinho. Deputados afirmam que um acordo satisfatório para a base de Lira só virá com a recuperação de poder junto ao orçamento, as emendas. E, gente, o Lira comentou sobre isso na Globo News, nem coloquei ali. Ele fala do orçamento secreto, ele fala assim, ó, amigão, olha só. Vocês ficam todos falando do orçamento secreto? O que tem agora é pior. Porque antes, no tal orçamento secreto, RP9, você pelo menos sabia para onde o dinheiro estava indo. Agora, nem saber, você sabe que você empenha, mas que vai realmente executar é o Ministério, RP2. Se antes era orçamento secreto, agora é orçamento ultra secreto. É o que está acontecendo. Se antes era, vamos falar, né? Se antes era a BIM, agora é o MI6, lá do James Bond. Tipo isso, irmão. Tá pior, viu? Tá pior. E a imprensa sabe, mas como é Lula, né? Tem que passar aquele pano. E aí no final diz, um deputado aliado de Lira disse ao bastidor que por enquanto há um armistício, não fim da disputa. Eu torço para que isso aqui realmente se confirme, mas vamos observar, sem comemoração, sem torcida. Falei que queria falar sobre CPI. Ontem o Marcos Duval, no final da noite, ele postou aí 4 documentos. Fez um alvoroço. Atenção, segue o relatório da BIM, isso, aquilo, outro das mensagens. Eu li as mensagens, não tem nada que não tenha saído ainda daquela... A Folha de São Paulo fez uma nota bem completa e bem mais interessante, porque essas mensagens aqui que ele postou não tem aquelas notas que foram exclusivas para o Gonçalves Dias. E aí o Marcos Duval fala um monte de coisa, enfim, o que aconteceu, quem foi avisado, quem não foi avisado. Tá lá na postagem dele. Eu quero ver hoje essa CPMI, ela deve dar um direcionamento bom, porque hoje serão votados os requerimentos. Quem que vem nessa primeira leva aí, né, desse início de trabalho da comissão. Vamos observar. Vai mostrar muito para qual lado essa CPMI vai. Mas isso daqui até agora não teve nada assim realmente super revelador. Isso aqui basicamente já tudo sido revelado. Mas é importante lá o Marcos Duval pelo menos comenta, mostra para mais pessoas sabem do que está acontecendo. Informação nunca é demais. Deixa ele lá chamando mais atenção. Quem apareceu também no noticiário foi a Ana Priscila. Isso daqui, sei, viu? Sabe o sentido aranha? Que eu falei,
Tá algo estranho no ar. Tô olhando isso aqui e fiquei meio assim, viu? O que é que essa mulher tá aprontando dessa vez? Ana Priscila, que conspirou contra Bolsonaro, não tem outra palavra, por muito tempo, foi crítica do governo, sempre foi, tem matéria, a gente mostrou, comentou na época. Na eleição de 2018, ela já criticava Bolsonaro. Em 2018. E agora ela tá dizendo que quer falar na CPMI. Ou também na CPI lá do Distrito Federal. Ela quer falar. Quer falar. Tá bom. Vai falar o quê? Mas ela tá reclamando da situação degradante e desumana que está vivendo na penitenciária feminina do Distrito Federal, a Colmeia. Ana Priscila contou a seu advogado que está numa área isolada, afastada das demais presas e que tomou apenas 7 banhos de sol nos últimos 6 meses. Ela está isolada desde que chegou. Não foi por conta de problema disciplinar, não tem acesso a nada e ninguém. Está como se fosse uma solitária, como se fosse um castigo. Está sendo tratada como bicho, o que não está escrito na lei brasileira. Ela está sob a condição degradante, sem banho de sol, uma prisão de castigo de vingança. Procurada, a Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal informou que a Ana Priscila recebe 2 horas de banho diariamente. Ou seja, em tese é mentira. Quem está falando a verdade, não sei, que a gente não está lá dentro. A defesa afirma ainda que a Ana Priscila está disposta a contar a verdade, caso seja convocada para depor. Você vê que a matéria coloca, entre aspas, a verdade. Que verdade seria essa? Não sei. Uma coisa que eu tenho certeza é que o que ela falar... Bom, em tese, se for contra a esquerda, tem que provar. Contra a direita, mesmo que não tenha provas, né? Tem apoio da imprensa. Se for para desgastar a direita. Então, fico me perguntando. Para que lado isso daí vai? Se a convocação dela vai ser aprovada ou não. E como é que vai ser isso daí. Mas, enfim. No dia de hoje, devemos saber algumas coisinhas. E outra CPI que não tá com o mesmo apelo popular, mas que essa daqui eu tenho, assim, eu torço para que ela realmente vá para algum lugar, porque esse daqui envolve o nosso país, sabe? O destino da nossa nação. Agora é oficial, daqui a 2 dias começa a batalha. Depois da luta de 5 anos, iniciaremos os trabalhos da CPI que vai investigar o que está por trás da atuação de ONGs poderosas que paralisam projetos que podem tirar da pobreza milhares de amazonidas. Contamos com o apoio dos brasileiros. E tá aí, CPI dos ONGs começa quinta-feira, dia 15, às 9 horas da manhã. Vamos ver para qual lado vai. Desejo toda a sorte aí ao Pleno Valério e os participantes. Falando de ONG, a Agenda Verde. Quem é que tava com o Dilma? A Úrsula. Mas a gente falar sobre isso, é para ter colocar até esse aqui no final, porque já colava com a agenda econômica, né? Esse aqui também tem a ver com Câmara, discussão legislativa. A gente tá falando, você viu. A esperança do governo Lula na palavra de Lira sobre a reforma tributária. Simone Tebet fala o seguinte, né? Que a expectativa do governo é que a matéria seja aprovada ainda nesse semestre na Câmara, ou seja, nas próximas 2 semanas. Nas próximas 2 semanas vai entrar, vai aprovar, segundo a Simone Tebet, e passe pelo plenário do Senado até 31 de dezembro. Mesmo em atrito com o governo, Lira assumiu, segundo Tebet, compromissos com as bancadas partidárias para a aprovação da reforma tributária. E também com o mercado financeiro, os bancos. O Lira está aí batendo no peito, dizendo que ele que manda na agenda econômica do país, ele é a turma do PP. O presidente Lira é um homem que cumpre sua palavra. Quando ele dá a palavra, ele cumpre. Disse a Simone Tebet, após reunião em São Paulo com a Febraban. Febraban tem todas, viu? Meu Deus do céu. Só não quer tomar conta dos bancos, né? Pelo menos aos meus olhos. E diante aí do que eu considero o interesse da população. E aí, como eu falei para vocês na introdução, eu pensei que eu fiquei na dúvida se foi hoje ou ontem, mas foi ontem. Aí é exato. Dia 12/6, meio-dia 50. Ela da Terra, tributarista, ela está comentando sobre a reforma tributária. E, gente, se essa reforma tributária passar, vão ser mais 30 anos, na melhor das hipóteses, para desfazer o que foi feito. Assim, eu não vou entrar no mérito se o IVA é bom, se o IVA é ruim, para não ter que fazer isso, aquilo, outro, que esse é um assunto muito mais complexo. Agora,
Eu espero que os nossos deputados, assim, se os nossos deputados, aos meus olhos, andam aqui de fora, eles deveriam, no mínimo, tentar apresentar um destaque para remover uma coisa. Não altera, não, só remove, só tira. A prova é que tá, mas só tira isso, pelo amor de Deus. Porque isso daqui, gente, não é apenas uma coisa que vai impactar no seu bolso. Você vai entender, ó. Proposta de reforma tributária da Câmara não garante simplificação de sistema tributário. E eu acho que a Fernanda Terra ela quer falar sobre isso quando ela fala do imposto do pecado. A matéria é muito maior do que isso. Mas eu peguei só a parte que ela fala de um assunto que a imprensa não está comentando. Ó, um imposto seletivo com o objetivo de desestimular o consumo de bens e serviços considerados prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Eu perguntei ao Monark, será que a carne vermelha, perante a ciência do Átila, da Folha de São Paulo, da Globo, será que ela faz bem ou mal para a saúde? Vocês sabem a resposta. Quanto ao imposto seletivo, este será voltado para desestimular o consumo de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. E a diretriz é que se mantenha a redação ampla na PEC e se transfiram as especificidades para as discussões infraconstitucionais. Gente, tradução. É um texto totalmente genérico que quem tiver a caneta basicamente faz o que quiser. Você diga, faça o que você quer. Não, hoje esse aqui faz mal, agora esse aqui faz mal, porque agora atualizou, agora a Anvisa falou isso, agora o Atila Marino falou isso. Complicadíssimo. Complicadíssimo. É um poder descomunal que será dado. A canetinha, meu, que é que ela pode escrever? Não é um cheque em branco, não. É um talão inteiro. Aquele talão gordo de cheque. Olha o que está na mesa, está sendo posto e não está sendo discutido. Peço a vocês, comentem com deputados, comentem com outras pessoas, comentem até com os influenciadores que vocês conhecem, porque se mais gente levar, né, outras pessoas comentarem, os políticos vão ver, pô, isso aqui tem algum tipo de engajamento, deixa eu ver o que é isso daqui para eu ganhar algum tipo de like. Então, pelo menos vamos trazer esse assunto. Isso aqui, gente, é assunto seríssimo, seríssimo mesmo. Não é apenas o bolso de vocês que pode ser impactado. Vocês estão vendo? É uma questão ampla que vai ser deixada no final do dia na canetada. O que faz bem hoje, amanhã pode fazer mal. E assim desestimular, né? Ou seja, desde comer carne. Só o primeiro exemplo. Não vamos nem continuar. E ela, bastante, ela diz, ó, esse relatório, em nossa avaliação, o relatório trouxe uma ideia da reforma conceitual com os pontos interessantes que poderiam trazer sanidade ao sistema tributário nacional, que carece há décadas de simplificação, transparência e segurança jurídica. Entretanto, os pontos obscuros, e aí eu acho que ela está falando do imposto do pecado, especialmente quando se desce aos textos legislativos já propostos, trazem mais incerteza e nenhuma garantia de que não haverá aumento da carga tributária e maior complexidade ao sistema tributário nacional. Você não sabe como é que vai ser. E se mudar, se toda hora ficar mudando. Então, esse assunto, pessoal, vai impactar no bolso de vocês. Pelo amor de Deus. Acho que vocês não querem pagar mais. Se avançar, vão ser 30 anos, na melhor das hipóteses, para fazer uma alteração nisso daqui. E eu acho que eles não vão querer perder o poder com uma vez que eles ganharam. Mas beleza. Antes de falar sobre a Úrsula, tem uma conexão com a reforma tributária, né? Agora eu lembrei porque eu botei. Lula vai ao Vaticano e a França, onde discute financiamento climático. Não só isso. A cúpula Novo Pacto Global de Financiamento vai acontecer em Paris entre os dias 22 e 23 de junho e contará com a participação direta dos líderes globais. Gente, olha só, Novo Pacto Global de Financiamento tem tudo a ver com o que a FEBRABAN propôs. É você mudar como você vai financiar. Você vai começar a financiar só quem é SG, só quem segue as regrinhas, só quem é do bem. Tá avançando uma regulamentação que não é nem pelo legislativo. A gente não votou em ninguém que está fazendo e propondo isso. A ideia é discutir um pacto global. Foi anunciado pelo Macron durante a COP27. O objetivo do presidente francês é propor uma reforma do sistema financeiro global para que os países mais pobres sejam capazes de lidar com os desafios ligados à mudança climática. Não sei por quê, mas acho que eles vão impor para os mais pobres algumas regras que eles mesmos não seguem.
Olha o que tá no nosso horizonte. Aí eu vi essa nota aqui que a mulher compartilhou ontem no Twitter, a mulher que eu acabo seguindo, que é a Soraya, ela compartilhou, eu achei meio interessante, né? SG, a longo prazo, empresa que não entrar para a agenda irá quebrar. Senti um tom meio ameaçador, viu? Mas é só um alerta, viu? Vai quebrar. Aí vamos lá. Veio a Úrsula no Brasil. Lula, você trouxe o Brasil de volta ao cenário mundial. Ou seja, Lula, você está seguindo as nossas ordens. Parabéns. Toma agora um biscoito e abana o rabinho. Vamos dar uma nova vida à nossa parceria. Ou seja, vamos intensificar ainda mais os nossos laços em torno da Agenda Verde. O primeiro, uma cooperação mais forte em ação climática. Comércio, energias renováveis. Também expressei nosso apreço pela condenação do Brasil ao conflito, né, na Europa. Valeu, Lula. Isso aí, viu? Tá aprendendo direitinho. O Biden, com certeza, tá contente com você. Depois ela vem falar que apoiamos o plano do Brasil para acabar com o desmatamento ilegal até 2030. Tá bom. A Global Gateway vai investir 430 milhões para preservar a Amazônia. Esse Global Gateway, a primeira vez que eu ouvi falar disso, foi até com um engenheiro eletricista chamado Luiz Paulo. Ele tá lá no Twitter, tá meio sumido do Twitter, mas postava essas coisas lá. Ele comentou sobre isso, eu parei pra dar uma lida. A melhor forma de explicar o que é o Global Gateway é uma nova rota da seda versão europeia. É a melhor forma. Mesmo esquema. Financiamento, aquele financiamento maroto, que corre sério risco de alguns países ficarem endividados, ficarem dependentes, ficarem de joelhos, por interesse da União Europeia. E para desenvolver a infraestrutura do país, né? E setores estratégicos. Do mesmo jeitinho que a nova Rota da Seda planeja, né? Salvar o planeta. Também estamos lançando um projeto Global Gateway de 2 bilhões em energia renovável e eficiência energética para ajudá-lo a se tornar uma superpotência de energia renovável. Aí, tá vendo aí, né? Pro lado do Brasil vai. Aí a União Europeia também deu um trocado aí pro Fundo Amazônia, que eles são bonzinhos. Os 20 milhões de euros anunciados pela União Europeia para o Fundo Amazônia não foram exatamente o valor esperado pelo governo. É merreca? Esmola? Diz o André Trigueiro, que explica o porquê, né? Nem isso a gente consegue dar uma bocanhada. Essa notícia aqui é mais uma no rol de diversas que você se pergunta, né? De quem é a Amazônia? A Amazônia de pé dá dinheiro, disse Bruno Galeasso em Portugal. Tá? Dinheiro pra quem, Bruno? Pra quem? O povo que mora lá? Os 28 milhões de brasileiros? Estão vendo aí as possibilidades de desenvolvimento travadas? E não é nem pra falar assim de indústria. Nem a rodovia, a BR-319, tá conseguindo sair do lugar. É duro, né? Mas de pé, dá muito dinheiro. Tá bom. Aí o Bruno Galeasso participou na semana passada do Fórum Internacional Amigos da Amazônia. Muito amigos. Promovido por uma ONG sediada em Portugal. Galeasso, que abriu recentemente uma empresa do mercado de crédito de carbono, participou da conferência O Valor da Amazônia e a Moeda Verde. Olha, o jurídico me proibiu de falar sobre isso. E dá tempo de comentar em algumas besteirinhas aqui da agenda econômica, né? Próximos dias, vamos ter a reunião do Comitê de Política Monetária, que discute sobre a questão da Selic, e o Lula vai chorar. O bastidor fala: a partir dessa semana, o Banco Central e sua política de juros voltarão a ser alvo das críticas do Lula. Com motivo, nos próximos dias se espera uma queda na inflação, né, acabouço fiscal e tudo mais. Confirmada a redução, né, da Selic, ainda que pequena, Lula vai poder dizer que o movimento é fruto do trabalho do seu governo e da pressão da sociedade mobilizada por ele. Se não houver queda, né, na Selic, o Lula vai acusar o Roberto Campos Neto de atuar para sabotar seu governo. O Lula está tentando emplacar o ganha-ganha. Mas a gente já está comentando aqui desde agora, né, qual que vai ser a estratégia para ninguém cair no papo, né, do estrupício. Aí no dia de ontem, como eu tinha comentado, teve um evento, tava Roberto Campos Neto, o presidente do IDV, e do lado a Luísa Trajano. E meus amigos, essa senhora ficou falando tanto que
ficou assim, chato, meio mal educado. Ao ponto do Roberto Campos Neto, assim, ele até tirar o microfone dele, porque ela não estava deixando ele falar, e ficou dando assim, aquela risadinha de ver. Ficou um clima pesado no ar, sabe? Que você fica vendo assim, rapaz, não é que ela tá fazendo militância pro Lula, ou tá preocupada, parece que tem uma coisa, parece que ela tá muito preocupada com a taxa de juros do país. Não que eu esteja errada, eu acho que a taxa realmente tá alta. Eu espero que possa baixar. Não entendo tecnicamente, né? Mas, enfim, que Deus toque o coração do Roberto Campos Neto, todo mundo lá. E que a economia do Brasil dê certo. Que não tem como torcer pro brasileiro sofrer também, né? É ser muito desumano. Mas tá ali, ó. Folha de São Paulo. Vai ter muita gente quebrada. Diz Luísa Trajano, a Campos Neto tem crítica a juros. Muita gente quebrada. A mesma Luísa Trajano, em 16 de março, varejo não está desesperado com gestão econômica de Lula. Não está desesperado. Agora vai ter menino quebrando. Mudou de ideia, né? Passou 3 meses. 3 meses, né? A realidade bateu na porta. Belezinha. Luísa Trajano diz ter ligado mais de 20 vezes para Campos Neto e que ligará mais 30 se o juro não cair. Aí o Estadão comenta sobre esse momento, fala assim, ó, o anfitrião fez sinal que encerrar o evento, né? E a Luísa insistiu, ó, não faz isso, deixa ele dar o sinal, né? O presidente do Banco Central disse então que voltaria ao evento em um ano e que tinha certeza de que a avaliação feita posteriormente sobre o trabalho da autarquia seria reconhecido. E ela disse, vai ter muita gente quebrada até lá, viu? Disse a empresária. A Magalu emprega 35 mil pessoas diretamente, segundo ela. Tá falando em causa própria? E aí o vídeo tá aí. Só que esse vídeo não adianta só mostrar o áudio pra vocês. Eu posso dar play. Mas bom é ver, gente. Você tem que ver. Vou mandar lá no Teca. Veja como tá o espírito da Luísa Trajano. Acho que ela não tá bem. Tá meio descontrolada ontem. Acho que ela tá sabendo de algo que a gente não sabe. Espero que as pessoas não peguem o seu emprego. Aí, aqui ó, tem um motivo pra Luísa Trajano comemorar? Shine, Shopee, AliExpress perdem 237 milhões em vendas após taxação e analistas cortam preço-alvo da Vale. Pouquinho dinheiro, né? Parabéns aí, as medidas do Taxade. Tá taxando com vontade. E vamos ver os próximos meses, que eu tô certeza que teve gente que sequer acompanhou o noticiário, começou a ser taxado e deve estar botando a mão na cabeça e falar, o que é que tá acontecendo? Minhas comprinhas agora, tudo pagando taxa? Gasolina fica mais cara após mudança em imposto sobre combustíveis. É mesmo, né? Quem poderia imaginar? E olha essa sequência, chegando aqui no final. O governo precisará de ao menos 110 bilhões para zerar o déficit do ano que vem. 110, grave esse número. O cidadão já está sem picanha, sem emprego e em breve ficará sem carbono. O governo está direcionando todos os esforços para cobrar mais imposto do povo, vídeo cashback rosa, ignorando por completo um projeto de país. 110 bilhões. No dia de ontem, o Poder Judiciário, e é uma baita coincidência, porque eu não acho que essa ação foi de agora, eu acho que essa ação tem um tempinho, mas ela foi julgada, está sendo julgada agora. O Poder Judiciário formou maioria para que bancos paguem bilhões à União. Qual o valor? 115 bilhões. Graças a Deus. Se tá errado, tem que pagar mesmo. Ainda mais banco, né? Que lucra com força no Brasil. Mas aqui só para ver como são as coisas, né? As coincidências e os destinos. Em 2021, ficou conhecido como o meteoro do precatório. O governo estava seguindo lá, né? Com suas previsões, vida que segue. E de repente o governo recebe a notícia que tem 90 bilhões para pagar de precatório. Assim, do nada, né? Do nada. 90 bilhões. A eleição do judiciário, não, vai ter 90 bilhões aí. Na época dizia, né, o meteoro de gastos, citado nessa sexta, dia 30 de julho, pelo Paulo Guedes, é uma conta de quase 90 bilhões que terão de ser incluídos no orçamento. O valor foi comunicado pela Justiça ao governo nos últimos dias e embaralhou os cálculos que a equipe econômica vinha fazendo. Até nisso, né, o governo Bolsonaro dá sorte de pagar mais. Já o governo Lula dá sorte de entrar um crédito, 115 bilhões. Ai, Brasil. Esse país é demais. Vou mandar o vídeo do César Tralli quando dei play, ele falando ali triste que o Trump não perde apoio, não derrete. Que
que eu acho que são muito similares de Bolsonaro. Vou mandar o da Luísa Trajano, vou mandar o do Lira, falando sobre semipresidencialismo, no canal do Telegram. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada no podcast, vê lá, né? Espero que eu, mais uma vez, tenha alcançado as expectativas. Tá lá no canal do Monark. Se for do meu trabalho, passa no meu canal, tem um botão de valeu, tem um pé na descrição. Atlas Brasileiro, kimpai.com.br, dia 15 agora, tipo, quinta-feira, né? 5, uma CPI das ONGs. Sair a edição de abril. Obrigado ao apoio de todos vocês. Só é possível literalmente cair de você, né? Porque não consigo escrever sozinho, então preciso do meu funcionáriozinho. E é isso, gente. Se puder compartilhar esse vídeo também, fico muito feliz. E aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.